Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães Rosa, o nosso bruxo de Cordesburgo. Né? Então, hoje é 14 de janeiro de 2025, o seminário Livro 10, A Angústia, anos 1962-1963. Já colocar. Estamos no capítulo 4, Além da Angústia, de Castração, página 55, leitura integral e comentário analítico. Quarto parágrafo, página 55, Lacan avança. Nesse lugar da falta, onde algo pode aparecer, coloquei pela última vez, e entre parênteses, o sinal "-fi". Vou ler até o final do parágrafo e depois eu retomo. Ele lhes indica, sinal não "-fi", que aqui se perfila uma relação com a reserva libidinal, ou seja, com esse algo que não se projeta, não se investe no nível da imagem especular, que é irredutível a ela em razão de permanecer profundamente investido no nível do próprio corpo, do narcisismo primário, daquele que chamamos autoerotismo de um gozo autista. Em suma, esse sinal não "-fi" seria um alimento que fica ali para animar, eventualmente, o que intervirá como instrumento na relação com o outro, semelhante. O outro, o semelhante, constituído a partir da imagem de meu semelhante, o outrinho, não, que perfilará sua forma e suas normas, a imagem do corpo em sua função sedutora, sobre aquele que é o parceiro sexual. Retomando então, nesse lugar da falta, onde algo pode aparecer, coloquei pela última vez, entre parênteses, o sinal "-fi". Já conquistamos, não? Essa falta introduzida pela incidência do significante. Pela incidência do significante, já trabalhamos isso, fazendo uma ponte com o seminário 20, essa incidência do significante, não nos sexos, macho e fêmea, nos sexos da ciência. Então, esse sinal "-fi", comentário meu, que indica a incidência, não no caso, o significante falo, significante da falta. Então, ele lhes indica que aqui se perfila uma relação com a reserva libidinal, ou seja, reserva pulsional, ou seja, com esse algo que não se projeta, não se investe no nível da imagem especular, que é irredutível, não, essa relação não de falta, né, com a reserva libidinal pulsional. Então, que não se projeta, não se investe no nível da imagem especular. Espelhar, que é irredutível a ela, em razão de permanecer profundamente investido, olha aí, ele está lá, que ele está marcando, não? O que haveria no condicional de relação, de articulação entre o significante falo, significante da falta, isso que ele chama reserva libidinal situada no corpo próprio, de uma subjetividade. Então,
ele está tentando articular ambas as coisas, né? O que é que ele diz dessa reserva libidinal, pulsional, no corpo próprio? Então, ou seja, com esse algo, essa reserva libidinal, com esse algo que não se projeta, olha aí, né? Não se investe no nível da imagem especular. Leiamos, antecipando Lacan, do seminário 17. Esse algo que não se projeta, significa dizer, que não se inscreve imediatamente no campo discursivo. Não se investe no nível, investimento, também ele discursivo, que não se investe no nível da imagem especular, espelhar. Então, continuando, ele diz, em razão de permanecer profundamente investido no nível do próprio corpo. Boa noite, Davi, bem-vindo. Página 55, Davi, quarto parágrafo. Em razão de permanecer profundamente investido no nível do próprio corpo. No nível do narcisismo primário. É um termo bem freudiano esse. E nesse momento, eu estou comentando, nesse momento, Lacan, ele ainda não concluiu. Atenção, nesse momento, Lacan, valendo-se e aceitando termos freudianos, ele ainda, estou comentando, ele ainda não concluiu a transferência dele a Freud, a suposição de saber dele a Freud. Ele está muito colado imaginariamente. Então, e é irredutível a ela, em razão de permanecer profundamente investido no nível do próprio corpo, do narcisismo primário, daquele que chamamos autoerotismo, termos do Freud, que Lacan irá abandonar, de um gozo autista, investimento libidinal, da subjetividade, de uma subjetividade, investimento pulsional, busca de satisfação sexual do corpo próprio, de uma subjetividade, um investimento, portanto, autoerótico, não em busca de um gozo, de uma autossatisfação pulsional, de um gozo autista. É Lacan bem freudiano ainda, bem colado a Freud, não transferencialmente. Em suma, ele é um alimento que fica ali para animar. Eventualmente, o que intervirá como instrumento na relação com o outro, na relação discursiva com o outro. O outro constituído a partir da imagem de meu semelhante. Relação espelhar, imaginária, no registro imaginário. O outro que perfilará sua forma e suas normas, a imagem do corpo em sua função sedutora, sobre aquele que é o parceiro sexual. Ele está atribuindo, não, tudo isso, né? Ele está chamando esse ele de ele é um alimento, não? E fica ali para animar, né? Esse ele eu leria como sendo esse significante que Lacan nomeia como significante falo, como significante da falta. Ele intervirá, olha, como instrumento na relação com o outro, instrumento de articulação discursiva. O outro constituído a partir da imagem de meu semelhante.
o outro que perfilará sua forma e suas normas, ambas discursivas, naturalmente, estruturalmente, a imagem do corpo, a imagem do corpo, em sua função sedutora, sobre aquele que é o parceiro sexual. É bem isso mesmo, não? Não a articulação, espelhar, né? Discursivamente espelhar entre os falantes. Ela é pautada, não, a primeira articulação é imaginária, não? É pautada, não por essa imagem do corpo, em sua função sedutora. Mas essa imagem também era discursiva. Atenção. Sobre aquele que é o parceiro sexual. Nós falantes, nós discursantes, somos capturados, não? Capturados não pela imagem, no primeiro tempo, não corporal, mas esse corporal é discursivo, é uma forma, é um recorte discursivo. Não que a imagem do corpo em sua função sedutora, sobre aquele que é o parceiro sexual. O engano, o equívoco começa aí. Atenção. Pois não, Júlio? Eu fiquei curioso aí do que ele chama de parceiro sexual. Uhum. Sobre aquele que é o parceiro sexual. O que você supõe que seja? Eu não consegui supor nada, não, a princípio. Uhum. Bem, mas veja, ouça, a própria expressão nos faz supor algo, né? Que há um parceiro e que não, e que essa parceria é sexual. Significa dizer, quer dizer, a expressão ela já nos fornece dois termos articulados, não? Parceiro sexual, que permite que minimamente nos situemos. Parceiro sexual, todo e qualquer falante, em ato falante, ele está estabelecendo uma parceria sexual com outro semelhante, com quem ele está conversando, etc. Por exemplo, a nossa parceria aqui nesse momento é uma parceria sexual. Por que sexual? Porque é uma parceria discursiva. Não há um mais gozar, porém, atenção, presente nesse laço discursivo que estamos estabelecendo aqui. Há um mais gozar, há uma renúncia ao gozo, há um gozo compensatório nessa cena discursiva aqui. Toda e qualquer articulação entre falantes é da ordem de uma parceria sexual, pulsional, mais gozante, renunciante.
A experiência de uma pura sensação sem forma, renunciante, no termos de Lacan, no número 20, renunciante ao gozo de Deus. Nós, nesse momento aqui, estamos estruturalmente pautados pela renúncia ao gozo de Deus. Mas estamos, novamente, estamos gozando com esta renúncia. É uma renúncia ao gozo suposto de Deus absoluto, um gozo todo narcísico, todo incestuoso, todo fechado nele mesmo, todo, nós temos o Lacan, todo autista. Estamos gozando com a renúncia a este gozo. Estamos mais, de jouir, mais gozando com a renúncia. Gozando, portanto, compensatoriamente. Mas é gozo. Novamente, o próprio do humano, o ethos do humano, desde a incidência do significante, naquilo que eu chamo de sexos da ciência, macho e fêmea. O próprio do humano, portanto, é a transposição que essa incidência do significante produz. Nos transpõe para o campo do gozo. Gozo discursivo, mas gozar. Renúncia ao gozo. Gozo compensatório à impossibilidade de, por falarmos, nos ser vedado, interditado, gozo de Deus. A experiência de uma pura sensação sem forma. É isso que devemos entender, Júlio, por parceiro sexual. Não, o parceiro sexual é o outro falante qualquer. Seja aqui, seja na praia, onde for. É claro, quer dizer, que a escolha do parceiro sexual para cometerem aquele ato demente, insano, que chamamos de ato sexual, em busca de uma satisfação plena. É claro que a escolha desse parceiro, essa escolha insana, demente, que irá dar necessariamente com os burros na água. Essa escolha da quem está marcando isso, quer dizer, ela é pautada de ponta a ponta pelo imaginário. E no caso aqui, não, como ele diz, a imagem do corpo em sua função sedutora. É como se essa imagem do corpo não fosse nesse registro imaginário, não fosse um equívoco, mas fosse uma imagem plena de mim mesmo. Novamente, Drummond, é sempre do mesmo engano, outro retrato, e outro, e outro, e outro, e outro. Outro parceiro sexual, que começa por esse engano. A imagem do corpo em sua função sedutora, que seduz, que atrai, que, se quiserem, produz um efeito hipnótico.
A escolha do parceiro sexual começa por aí, pelo espelhar, especular, pela imagem do corpo em sua função sedutora. Mas essa imagem do corpo em sua função sedutora, ela é sobredeterminada. Ela não é natural, virginal, não, original, etc. Não. Ela é sobredeterminada. Ela não possui autonomia. Ela, em última instância, poderíamos dizer, ela não é ela mesma, porque não é possível haver um si mesmo. Isso é análise, isso é análise. O analisando em análise, ele fala o tempo todo dessa captura dele pelo outrinho semelhante, essa captura espelhar, imaginária. Não, o analisando ele fala, portanto, o tempo todo da alienação dele ao espelhar, ao imaginário, ao sedutor, à bela forma, etc. Avancemos. O que pode, como disse da última vez, vir a assinalar-se no lugar aqui designado pelo menos fi, atenção, aí está. O que pode, como lhes disse da última vez, vir a assinalar-se no lugar aqui designado pelo menos fi, esse aqui significa no esquema óptico, é a angústia de castração, termo freudiano, Lacan freudiano, Lacan ainda, Lacan não lacaniano, ou proto-lacaniano, começando a nascer, a autorizar-se lacaniano, a angústia de castração, em sua relação, agora sim, com o grande outro. Ou esse campo, atenção, esse campo suposto saber. O grande outro é apenas isto. O inconsciente é apenas isto. Tem esse campo suposto para a transferência em saber. O que pode, como eles disse da última vez, vir a assinalar-se no lugar aqui designado pelo menos a angústia de castração em sua relação com o grande outro. É essa a questão em que progrediremos hoje. Como vocês estão vendo, vou direto ao ponto nodal. Ele vai falar ele vai falar em seguida, né, sobre a angústia de castração, termo freudiano, que se aplica esse termo, essa expressão angústia de castração, aplica-se em termos de Freud aos meninos, na lógica da castração mentada imaginariamente, é preciso que se diga. Por Freud, a angústia de castração aplica-se aos meninos. Nós veremos mais à frente. Às meninas aplica-se a angústia de abandono, não de castração. Bem, avancemos então, vamos ver como que Lacan trabalha isso. Tudo que sabemos de absolutamente novo e original sobre a estrutura do sujeito e a dialética do desejo que temos de articular, nós analistas, porque via o aprendemos, ou o apreendemos. Tudo que sabemos de absolutamente novo e original sobre a estrutura do sujeito
é a dialética do desejo que temos de articular, nós analistas, por que via o aprendemos? Pela via freudiana da experiência do neurótico, da clínica freudiana demarcada por Freud, não imaginariamente, em seus primórdios. Ora, o que nos diz Freud a esse respeito? Que o último termo a que chegou ao elaborar essa experiência, seu ponto de chegada, seu obstáculo, o termo intransponível para ele foi a angústia na clínica, não foi a angústia de castração. Vamos avançar, Lacan está abrindo. O que significa isso? Esse termo é intransponível. Lacan, de fato, ele está, nesse momento, ele não está se valendo exatamente do termo utilizado pelo Freud. O termo utilizado pelo Freud é, no final da análise, ou em momentos capitais dela, analisando o freudiano, ele confronta-se com o rochedo da castração. Aqui Lacan se vale do termo angústia de castração. Então, o que significa isso? Esse termo é intransponível para Freud, sim. Daí o termo, não? O rochedo de castração é intransponível. É o limite estrutural da análise para Freud. Lacan continua, o que significa essa parada da dialética analítica, e por dialética analítica, entendam, nesse momento do Lacan, dialética analítica, não, nesse momento do Lacan, né, a relação, analisando analista, que significa essa parada da dialética analítica na angústia de castração. Essa relação pautada por uma fala e por um ouvir, estruturalmente. O que significa essa parada da dialética analítica na angústia de castração? Será que vocês já não veem no simples uso do esquematismo que emprego, do esquema óptico, né? Desenhar-se o caminho pelo qual tenciono conduzi-los? Ele parte, esse caminho lógico, de uma articulação melhor da realidade, da experiência que Freud apontou no tropeção do neurótico na angústia de castração. Então, esse caminho elaborado pelo Lacan, através da lógica própria ao dispositivo analítico, a lógica do significante. Então, ele parte de uma articulação melhor, não a lógica do significante, portanto, retificando a lógica da decastração freudiana. Lacan, portanto, ele está ao mesmo tempo não transferido a Freud, mas concluindo essa transferência. Esse caminho parte, o caminho dele, Lacan, parte de uma articulação melhor da realidade, da experiência clínica que Freud apontou no tropeção do neurótico, na angústia de castração, o não poder avançar, dada a incidência dessa angústia na transferência. Vamos lá, Lacan continua a abertura que lhes proponho, olha, a abertura que lhes proponho, a outra leitura que Lacan fará da lógica da castração ou decastração freudiana. Então, a abertura que lhes proponho, a dialética que aqui lhes demonstro, permite articular que não é a angústia de castração em si que constitui o impasse supremo do neurótico. Podemos retificar, né? A dialética que aqui lhes demonstro, página 56, permite articular melhor
que não é a angústia de castração em si que constitui o impasse supremo do analisando. O limite da análise. Algum comentário? Hum, hum. Lacan continua, de fato, a forma, olha o termo do Lacan, a forma da castração isto é, a castração em sua estrutura imaginária já está dada aqui em menos φ, no significante da falta, no nível da fratura que se produz a aproximação da imagem libidinal do semelhante, em algum momento de um certo dramatismo imaginário. Percebam como que isso é interessante, hein? De fato, a forma da castração, isto é, a castração em sua estrutura imaginária, não a castração freudiana, que Lacan está tentando retificar, no registro imaginário, já está dado aqui, ele está lendo o esquema óptico, em menos φ. O significante da falta, portanto, estruturalmente, o significante falou, portanto, estruturalmente, ele já está, como tal, produzindo uma falta, produzindo, em termos freudianos, uma castração. No nível da fratura que se produz, atenção, hein? No nível da fratura, não, a fratura, da quebra, no nível da fratura, atenção, da quebra, do gap, da descontinuidade. Na imagem espelhar, Lacan está trabalhando isso. No nível da quebra, do rachamento, da fratura que se produz, a aproximação da imagem, olha o cuidado do Lacan, da imagem libidinal do semelhante, pulsional do semelhante. A imagem sedutora do corpo, a forma do corpo, em algum momento de um certo dramatismo imaginário. O que Lacan está dizendo, não? Que mesmo nesse tempo imaginário, né, do parceiro sexual, mesmo nesse tempo, a fratura estrutural, a não relação estrutural, o significante da falta estrutural, já estão presentes, embora não sejam intuitivamente experienciáveis na articulação entre os parceiros sexuais. Não um certo dramatismo imaginário, olha, uma certa tensão imaginária entre os parceiros sexuais, parceiros discursivamente sexuais, parceiros discursivamente, mais gozantes.
a fratura, a quebra, já está presente. Daí o dramatismo, né, imaginário. Uma certa tensão. Ele continua, daí a importância dos acidentes da cena, ele grifa. Da cena que, da cena discursiva novamente, que por essa razão é chamada de traumática. Olha aí. Magnífico, hein? Mesmo na articulação mais narcísica, na relação entre parceiros sexuais, articulação, relação discursiva entre parceiros sexuais, mesmo não em articulações as mais narcísicas, imaginárias, um certo drama, uma certa tensão. E Lacan diz, não, quer dizer, não, faz com que esta cena entre esses parceiros sexuais, uma relação espelhar, de captura imaginária, esta cena não deixa de ser traumática. Lacan continua, a fratura imaginária experienciada não, no imaginário apresenta toda sorte de variações e anomalias possíveis, o que já indica por si só que alguma coisa no material é utilizável para outra função, que, por sua vez, dá pleno sentido ao termo, ele coloca aspas agora, hein? Atenção. Aspas nietzschianas. Significa dizer, Lacan, ao colocar aspas em castração, ele está levantando uma suspeita, isso é Nietzsche, uma suspeita conceitual sobre o termo. Ele está suspendendo o termo castração, levantando uma suspeita, porque ele está fazendo uma outra, ele começa a fazer uma outra leitura pela lógica do significante. Na relação entre os parceiros sexuais, há um significante da falta que está sobredeterminando a escolha, está dramatizando a escolha, está introduzindo um racha, uma quebra, uma fratura. Esta cena, ainda que espelhar, imaginária, pautada por uma sedução vis-à-vis um e outro, mesmo assim, ela é uma cena traumática. Significa dizer, pautada por um real impossível. Então, aquilo diante de que o neurótico recua não é a castração. Crítica a Freud. Aquilo diante de que o neurótico recua não é a castração.
é fazer de sua castração o que falta ao outro. O neurótico recua em fazer de sua castração o que falta ao outro. Olha que magnífico. Esse parágrafo é magnífico, hein? Vou até o final, e certamente, ao concluir essa leitura, vocês certamente ressoará em vocês tudo que temos trabalhado até agora sobre a clínica dos discursos. Aquilo diante de que o neurótico recua não é a castração. É fazer, ele recua em fazer de sua castração, de sua falta significante, o que falta ao outro. Olha que magnífico, hein? Isso na análise, não? É fazer de sua castração algo positivo. Ou seja, ele recua diante disso, não? Fazer de sua castração algo positivo. Ou seja, a garantia da função do outro, desse outro que se furta, olha que magnífico, hein? Desse outro que se furta desse suposto saber, que se furta na remissão infinita das significações. Olha que magnífico, hein? Desse grande outro em que o sujeito não se vê mais do que como um destino, porém um destino que não tem fim, um destino que se perde no oceano das histórias. Essa expressão, oceano das histórias, lembra Drummond. Drummond, se não me engano, tem um livro de contos chamado Mar de Histórias. Parece que Drummond, não é, Eduardo? Aqui continua, olha só. Ora, o que são as histórias, se não uma imensa ficção? Olha que magnífico. O que são as histórias, se não uma imensa ficção? O que pode assegurar uma relação do sujeito com esse universo de significações, se não que, em algum lugar, existe gozo? Olha, o que pode assegurar uma relação do sujeito com esse universo de significações, esse oceano das histórias, esse grande outro suposto saber, senão que em algum lugar, nesse lugar mesmo do outro suposto saber, existe gozo, existe satisfação sexual, existe plenitude gozosa do corpo. O que ela quer dizer a seguir é de arrepiar. Lacan diz isso, ele, o neurótico freudiano, só pode assegurar por meio de um significante, e esse significante falta forçosamente para completar o outro. Nesse lugar de falta, o sujeito é chamado a dar o troco através de um signo de sua própria castração. Extraordinário, hein? Extraordinário.
Vou ler, pois não, Maria Júlia Costa, não conheço, está querendo entrar. Vou ler mais um curto parágrafo e depois vamos comentar. Parágrafo seguinte, página 56. Dedicar sua castração à garantia do outro. Dedicar sua castração à garantia do outro. É diante disso que o neurótico se detém. Dedicar sua falta a. Ele dedica aqui a falta do outro? Não, a garantia do outro. É diante disso que o neurótico se detém. Ele se detém aí por uma razão como que interna à análise, e que decorre de que é a análise que o leva a esse encontro. O percurso da análise, o giro discursivo no interior da plataforma discursiva, dos 4 discursos radicais, porque pautados apenas por letras. Perceba que Lacan, já no 10, ele está preparando não, a clínica dos discursos. Ele não tem isso claro ainda, mas ele está construindo não, os elementos conceituais, os construtos, melhor, para poder finalmente, no 17, fornecer a clínica dos discursos. Dedicar sua castração à garantia do grande outro, é diante disso que o neurótico se detém. Ele não ousa dar esse passo, não, de que o outro também é castrado, de que o outro também é pautado, não, pela incidência dos significantes, que falta. Lacan continua, ele se detém aí por uma razão como que interna à análise, e que decorre de que é a análise que o leva a esse encontro. A esse encontro não, que é uma parada, né? Um obstáculo intransponível em termos freudianos. Significa dizer, não, quando Lacan diz, né, aquilo diante de que o neurótico recua não é castração, é fazer de sua castração o que falta ao outro. Peraí. O outro não pode comparecer para o neurótico, comparecer castrado, inconsistente, falta com saber. Se me permitem, a crença em Deus é uma crença neurótica. Atenção. A crença nesse outro consistente, não castrado, não pautado por uma falta, por uma divisão, por uma quebra, por uma descontinuidade, por uma incompletude, por uma renúncia ao gozo. A dita fé em Deus é isso. É a posição de, em termos freudianos, um neurótico que não fornece
não, a sua castração ao outro. Isto é, ele não supõe, para defender-se dessa castração mesma, ele não supõe que ao outro falta essa castração dele, neurótico. Daí Deus, não castrado, pois não, Júlio Braga. Não sei, talvez o que eu esteja interpretando é que o que o Freud chamava de angústia de castração, ele começa a fazer um movimento para dizer que é uma angústia com a falta, com a inconsistência, né? Com o todo, né? Com o não todo, na verdade, né? Uhum. Quando o neurótico percebe que não existe essa completude, né? Uhum. E, enfim, ele só não dá esse nome de castração, né? Mas ele faz esse movimento para o não todo, né? Uhum. Não, é quando ele percebe, Júlio, que ele está e não pode não estar, porque é estrutural, capturado em uma rede discursiva. Olha só. Ele está capturado em uma rede discursiva que faz com que, necessariamente, não haja o outro consistente. Júlio, é isso que o angustia. Mas essa é uma dimensão da angústia. Atenção, vamos trabalhar isso. Essa é uma dimensão da angústia. Há uma outra dimensão imaginária, em que é precisamente esse outro imagado, consistente, que angustia. Esse parágrafo é extraordinário. Não dedicar sua castração à garantia do outro é diante disso que o neurótico se detém. Na leitura que eu faço, ele se detém angustiado quando ele percebe que ele está numa canoa furada. Ele e a torcida do Flamengo. Uma canoa furada, quer dizer, tudo que há, tudo que há é uma rede discursiva respondendo de um furo, respondendo de um impossível, de um real. Esse é o limite mesmo da análise, não? A análise caminha para isso. Trabalha-se para isso. O analisando, ele vai colocando idealizações nesse lugar do outro, não? Pura estrutura inconsistente, privado, barrado, faltoso, se quiserem, etc. Ele vai colocando consistências ali. Ele vai depositando
tratando consistências ali. Não? Idealizações, deuses, dogmas, verdades inquestionáveis, etc. Finalizações, boas formas. Por imaginário, não? Quer dizer, não. Ele está tratando, né, o real pelo imaginário, no lugar do impossível, o possível. Se vocês permitem a brincadeira, não? Trump, Donald Trump. E o MAGA, né? Make American Great Again. A sigla MAGA. Make American Great Again. Fazer da América grande novamente. Mas ela nunca foi grande. Os Estados Unidos, no caso, não. Mas é o imaginário, né? A idealização que está aí. Pagaremos um preço alto pela impossibilidade disso, né? Ele se detém aí por uma razão como que interna análise e que decorre de que é a análise que o leva a esse encontro. No seminário 11 do próximo ano, 64, Lacan dirá: é a análise que o leva a esse encontro sempre faltoso com o real. Magnífico, hein? É a análise que o leva a esse encontro sempre faltoso com o real. O real, a experiência de uma pura sensação sem forma. O nosso encontro de falantes com essa experiência, o encontro com essa experiência é sempre faltoso. O encontro, portanto, com o gozo de Deus, a metáfora do Lacan do 20, é sempre faltoso. E a isso aqui, o neurótico freudiano, ele se recusa, não? Ele se recusa a enfrentar, a responder, a ordenar adequadamente. Essa falta, ele se recusa a ordenar essa falta na estrutura. Na medida em que, na estrutura, o grande outro, também ele, é faltoso. Também ele não é o gozo de Deus. Lacan conclui a castração, no fim das contas, a castração, no fim das contas, nada mais é que o momento magnífico, hein? Aqui já é Lacan para além do Freud. É emocionante. A castração, no final das contas, nada mais é que o momento da interpretação da castração. Genial, absolutamente genial. A castração, no fim das contas, nada mais é que o momento da interpretação da castração.
Nada mais é, portanto, que o momento é isto, hein? Da leitura equivocada que se faz da falta introduzida pelos significantes. Perceba a retificação extraordinária que Lacan faz de Freud. A castração, no fim das contas, nada mais é que o momento da interpretação, da leitura necessariamente equivocada que o falante faz da falta introduzida pelo significante. Comentário meu, Lacan, ele retifica Freud. E ao retificar, ele ordena corretamente a clínica. Não se trata de castração do ponto de vista fenomenológico, do ponto de vista da leitura que Freud faz da incidência dos significantes. A castração é a incidência mesma dos significantes. A retificação que Lacan faz é, ao invés de castração, significante. Lacan dirá no Seminário 17, o significante é o agente da castração. Olha só. Esse significante é S1. Esse significante que Lacan nomeará no Seminário 19, significante uniano. Significante do buraco. Do recalcamento primordial em Freud, do Urverdrängung. Urverdrängung. Em Freud. Significante uniano. Significante que marca o lugar de uma falta. Seminário 19, ou pior. Lugar de uma falta. O próprio conjunto vazio. Olha só. Pois não, Júlio? Eu fiquei pensando que, quando ele fala dessa interpretação, é o próprio dar-se conta, né, da falta. O momento em que o sujeito dá conta dessa falta, né? Dá conta da incompletude, né? Acho que é o que ele está dizendo aí dessa interpretação, né? Eu fiquei pensando uma questão sobre essa estrutura aqui, né, que é discursiva, essa montagem discursiva que a gente vem discutindo sobre, inclusive, a condição de possibilidade da atuação da psicanálise em função desse construto do sujeito todo e da presença da consciência, né? Uhum. Como se ela pudesse ter dado conta ou continuasse a dar conta né, desse todo, né? Acho que essa foi a ficção que, inclusive, possibilita a atuação da psicanálise, porque quando você coloca a existência dessa falta diante, né, da primazia ou da predominância da consciência, você entende que tem algo que não é sustentado por esse discurso, né? Uhum. Eu acho que eu percebo que tem essa estruturação, né? Essa estrutura discursiva é o que sustenta esse pilar. E essa angústia advém daí, de uma crença, talvez, ou enfim, de uma confiança nessa completude, né? Nessa consciência do grande outro, no sentido de uma completude, né? Uhum. Uhum. Sim, sim. Uhum. É toda questão, em última instância, do desejo, né? Como que
O desejo é o que pode emergir daí, dessa falta, dessa falta como objeto, por aqui a gente está marcando como objeto A. Objeto A causa do desejo, Aranha. Objeto A que funciona. Falta um objeto que funciona. Eu diria que nesse funciona, objeto A causa de desejo, falta como objeto que funciona, que nascer, que fere discursivamente o sujeito. Excelente. Avançamos muito hoje, né? Não? Retomaremos amanhã. Amanhã, seminário 14, a lógica do fantasma. Boa noite a todos. Até amanhã. Amanhã.